Vamos destrinchar o maior medo que as pessoas têm de fazer o jejum intermitente? Que medo seria esse, Amanda? O medo de hoje é real, mas se você fizer da forma que eu te explicar, você vai tirar de letra. Senta que lá vem a história. Quando você começa a emagrecer, todo mundo, absolutamente todo mundo, até pessoas que você nem imaginava que se interessavam pela sua vida, te perguntam na cara dura e com o zóio arregalado: o que você tá fazendo? E eu te garanto, elas até querem ouvir a verdade. Mas só se essa verdade vier para confirmar as preconcepções que ela já tem formulada na cabecinha dela. Por exemplo, eu tô tomando Monjaro, eu tô tomando Ozempic, eu tô tomando Saxenda, tô tomando Wegovy, tô tomando anabolizante, tô tomando boleta, eu coloquei balão gástrico, enfim, por aí vai. Mas aqui, no caso de hoje, não é nada disso. Você tá fazendo o jejum. E no exato momento que você explana qual é a ferramenta milagrosa que você tá aplicando, na maioria das vezes, o que você vai escutar é a seguinte frase: Ai, Amanda, eu até gostaria de tentar, mas eu tenho medo de passar mal. você não tem noção o tanto de gente que não faz o jejum intermitente, pois tem medo de passar mal. Se você for para uma camada um pouco mais profunda desse medo, você vai ver que ele deriva de um outro medo ancestral, que é o medo de passar fome. Por definição, fome é só uma sensação fisiológica, nada mais. Mas ela está diretamente ligada e associada à escassez, necessidade e morte. Mas vamos voltar para a superfície novamente. Quando a pessoa relata que tem medo de passar mal, nesse medo inclui desmaiar, dor de estômago, dor de cabeça, enxaqueca e até náusea. E como eu falei no início do vídeo, é possível sim que esse medo se concretize, lógico. Pensa comigo. A maioria absoluta das pessoas nunca experimentou fazer o jejum, muito menos como estratégia de emagrecimento. O máximo que elas fazem é o jejum para o exame de sangue e chorando litros, calculando as horas para ela poder quebrar o jejum dela como se a vida estivesse por um fio. Como que eu sei disso? Eu já fui essa pessoa. Eu tinha dor de cabeça, ficava irritada, prostrada. E eu também conheço pessoas que foram parar no hospital na tentativa de jejuar. Jejuou de uma forma tão destrambelhada que assim desencadeou uma crise de enxaqueca grave. Meu Deus, então esse negócio de jejum é perigoso mesmo? Se você não sabe usar determinada ferramenta, até uma colher pode se tornar perigosa. Vide as colherzinhas para bebês que tem aquelas travinhas para que eles não se machuquem. Mas então qual é a diferença da pessoa que desmaia por falta de açúcar no sangue e aquela que passa dias sem comer como se nada tivesse acontecido, desfilando por aí seu garbo e elegância? Uma foi abençoada por Deus e a outra não. Difícil. Salvo exceções de pessoas que realmente não podem praticar o jejum porque tem alguma questão de saúde. Todo mundo tem condição de usar o jejum intermitente como estratégia, não só de emagrecimento, como otimização da saúde. E está no nosso DNA também. E adianta ficar palestrando por aí? Não. Mas se você tá no vídeo até agora, é porque você quer saber. Então vamos lá. O que faz do jejum intermitente uma ferramenta perigosa para pessoas que não sabem usar? Vou listar as 3 principais. E a número 1 talvez seja a mais proeminente. Primeiro, não fazer progressão. Você acha que é mesmo possível uma pessoa que come de 3 em 3 horas já começar fazendo um jejum de 24 horas? Não, né? Ela não tem enzima para isso. Os hormônios dela não estão regulados para isso, ou melhor, podem estar bem desregulados. Lembrando que tudo que acontece no seu organismo é um processo e exige tempo e método. Progressão é a chave do sucesso. Erro número 2. Não se hidratar de forma apropriada. Amanda, eu ando com a minha garrafinha de água pra cima e pra baixo. Tomo 5 litros de água por dia. E isso pra mim não quer dizer nada, amor. Quem jejua tem que entender que existe algo imprescindível no jejum que se chama eletrólitos. Eles facilitam a entrada da água para dentro da célula. A maioria das pessoas se entope de água o dia inteiro e não entende porque continua inchada. Tá respondido. Sem eletrólito, sem amor. Erro número 3. Achar que o jejum como estratégia de emagrecimento é simplesmente só parar de comer. Não mesmo. Se você quer aplicar essa técnica na sua vida, você tem que começar a entender que o seu corpo tem respostas diferentes para cada tipo de alimento. Dificilmente você vai fazer um jejum top se a tua última refeição foi horrível.
te digo, você não vai. O jejum não é uma ferramenta de punição e muito menos para aferir o seu caráter. Não é porque você comeu um pote de sorvete com bolacha quebrada por cima, calda de chocolate e tomou 1 litrão de refrigerante que agora você pode fazer um jejum de 16 horas. Vai dar errado, bebê. Vai dar errado. Por N motivos. Mas o principal é, teu corpo não é palhaço. Para você ficar dando pico de açúcar, pico de insulina, bagunçando teus neurotransmissores. E achar que a vida é uma festa da uva. Um bloquinho de carnaval, micareta, casa da mãe Joana, rendezvous, uma zona. Horas. Você vai se sentir numa montanha russa. Nosso corpo não sabe lidar com pico e queda de nada. Ele prefere estabilidade e continuidade. E isso também é assunto para um próximo vídeo. E para finalizar, eu compreendo perfeitamente que o medo é um sentimento que existe para nos proteger. Mas eu acabei de desmistificar um dos maiores medos na área do jejum intermitente. Me aguarde para nós destrincharmos o segundo maior medo. Manda esse vídeo para alguém que você se importa e que tá fazendo essas... e colocando a culpa nessa prática maravilhosa. Se você gosta do meu conteúdo e não me segue, eu vou puxar o teu pé de madrugada.